Gálatas capítulo 6, começando no verso 11, diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior, vos obrigo a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos os que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós nos reunimos aqui para glorificar o Teu nome, para estudarmos a Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, trabalha os nossos corações e glorifica o Teu próprio nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Veja só, a igreja da Galácia se reuniu para ouvir a leitura desta carta vinda do apóstolo Paulo. E quando a leitura vai chegando aqui ao final, eles ouvem essas palavras no verso 11: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. O que provavelmente aconteceu, como era de costume do apóstolo Paulo, e a gente percebe isso lá em Romanos capítulo 16, no verso 22, Paulo havia ditado a maior parte desta carta, e quando ele vai chegando ao fim, ele pede para ali o seu auxiliar: deixa que agora eu escrevo, né? E ele então termina a escrita desta carta de próprio punho, assinando nesta carta e assim dando o selo da sua autoridade apostólica. E Paulo então escreve esta parte final da sua carta com letras grandes, né? E a gente crê que Paulo estava querendo enfatizar a intensidade e a sinceridade destas palavras finais. E a gente pode dizer que estes versos então resumem toda a carta que ele está escrevendo aqui aos Gálatas. E ele coloca então a circuncisão em contraposição com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que a justificação somente pela graça, somente pela fé, somente no Senhor Jesus Cristo, significa se gloriar somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente entender isso, a gente então vai entender aqui a carta aos Gálatas, e na verdade a gente vai conseguir entender todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz um resumo final aqui da sua carta, e ele faz essa declaração mostrando um problema que estava acontecendo ali na igreja. E ele diz: aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos. Então veja, este verso apresenta a razão porque o apóstolo Paulo escreveu esta carta. A gente já estudou sobre isso, como alguns mestres judaico-cristãos, eles foram até a Galácia para observar a igreja, para ver o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava ensinando, o que aqueles irmãos estavam crendo. A gente percebe através das escrituras que esses judaizantes saíram de Jerusalém e eles percorriam todos os lugares por onde Paulo passava, né? E esses mestres então, eles ensinavam sim a respeito da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eles falavam a respeito da crucificação e da ressurreição do Senhor.
Mas havia um problema ali, porque eles queriam acrescentar esse ritual judaico da circuncisão ao Evangelho, né? Ao Evangelho que Paulo estava pregando. A gente sabe que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, Deus havia ordenado a circuncisão como um sinal da sua aliança com o seu povo. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 17. Mas esses judaizantes diziam que a circuncisão ainda era necessária para a salvação. Veja, lá em Atos capítulo 15, no verso 1, diz assim, que esses judaizantes diziam: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então veja, queridos, essa era uma forma de dizer que um convertido, ele precisava se tornar judeu antes de ser de fato um cristão. Então, para esses judaizantes, a salvação significava a cruz somada com a circuncisão. E o que a gente percebe é que a falsa religião sempre procura transformar a cruz de Cristo, o evangelho da cruz, com mais alguma coisa. Infelizmente, queridos, isso vem acontecendo através de todos os séculos, e isso está presente também na nossa época. E a gente tem que entender uma coisa, que não importa o que as pessoas querem acrescentar com a cruz de Cristo, pode ser uma ação, pode ser um dever que eles falam que tem que fazer determinadas coisas, pode ser um sacramento, pode até mesmo ser uma ação social. A gente está vendo muito isso nos dias de hoje, né? Que a igreja tem que ter uma ação social, que a igreja tem que se posicionar diante de certas coisas, que a igreja tem que falar, né? E se a igreja não fizer essas determinadas coisas, então não é a igreja verdadeira. Mas é justamente ao contrário. A igreja verdadeira é aquela que crê somente no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que alguma coisa for acrescentada ao Evangelho, sempre que alguma coisa for acrescentada à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está indo por um caminho completamente errado. A gente percebe nas Escrituras que o Evangelho verdadeiro é a cruz e mais nada. A nossa salvação está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e mais em nenhuma outra coisa. Naturalmente, esses judaizantes, eles acreditavam que a circuncisão era necessária para a salvação. E eles então queriam circuncidar o maior número possível de pessoas. E quando eles chegam na Galácia, então eles começam a pressionar esses novos convertidos, né, esses gentios, que eles precisavam ser circuncidados. E a grande pergunta é: por que eles estavam fazendo isto? Talvez na cabeça deles, né? E a Bíblia é muito clara quando diz que enganoso é o coração do homem, que o coração do homem é corrupto. Talvez eles pensavam que estavam fazendo a obra de Deus. Mas Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ele mostra o verdadeiro motivo, a motivação que estava por trás dessa atitude dos judaizantes. E Paulo diz então no verso 12: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, na verdade, o que esses judaizantes queriam era evitar a perseguição. Quando a gente pensa em todo o sofrimento da igreja primitiva, dos nossos primeiros irmãos, a gente vai perceber que ela não veio primeiro dos romanos. A perseguição veio primeiramente dos judeus, né? Se a gente vê lá em Atos, a primeira perseguição que foi mais forte sobre a igreja aconteceu contra Estevão, quando ele foi apedrejado. E ele foi apedrejado a mandado de quem? Do Sinédrio, da elite da religião judaica.
O próprio Paulo, antes de sua conversão, diz as Escrituras que ele andava por todas as cidades perseguindo os cristãos e arrastando os cristãos para as prisões. Então veja, as perseguições, ou algumas das perseguições mais severas que os cristãos enfrentaram, veio do próprio povo judeu. E o que a gente entende com isso, queridos, é que ainda hoje a maior perseguição à igreja verdadeira vem dos religiosos, daqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade não o são. A Bíblia mostra claramente que na medida em que a igreja foi se espalhando por todos os lugares, esses judeus também foram para todos os lugares perseguindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o meio mais fácil para evitar a perseguição, naquela época e também hoje, é deixando de lado a mensagem da cruz. No caso ali, para os nossos primeiros irmãos, o caminho mais fácil para evitar a perseguição por parte dos judeus era a circuncisão. Porque o que irritava os judeus é que eles viam agora o povo gentil adorando o Deus de Israel sem se circuncidarem. E o que na cabeça deles estava dizendo, como que eles podem querer dizer que pertencem a Deus se eles não são circuncidados? Na cabeça dos judeus, os gentios até poderiam ser bem-vindos à igreja, desde que abraçassem a lei do Velho Testamento, desde que abraçassem a aliança através da circuncisão. Então veja, o que estava acontecendo na Galácia é que esses judaizantes que seguiam a Paulo ou perseguiam a Paulo, descobriram que cristãos judeus e cristãos gentios estavam em plena comunhão. Só que esses judeus cristãos estavam em comunhão com gentios incircuncisos. E isso era um grande problema para eles. Quando eles viam que judeus e gentios estavam sentados à mesma mesa, então isso se tornava um problema para eles. A gente percebe que até Pedro caiu neste problema, Quando ele viu que os da parte de Tiago estavam chegando, ele saiu de perto dos crentes gentios que eram incircuncisos. Então veja, queridos, a razão porque esses judaizantes insistiam com os novos convertidos da Galácia para que fossem circuncidados, tinha essa motivação. Eles sabiam que tudo o que estava acontecendo ia chegar no Sinédrio, ia chegar na liderança judaica, e então eles teriam problemas com isso. O que a gente percebe é que esses judaizantes, querendo evitar a perseguição, eles fizeram uma constitucionalização ali do evangelho. Então, o que eles pensaram? Chegaram e disseram assim para os gentios: olha, a gente pode evitar toda a perseguição, a gente pode evitar todos os problemas, desde que vocês não sejam tão radicais. Se vocês somente admitirem, e não tem nada demais, vocês vão se circuncidar, isso é uma coisinha tão simples, e a gente evita problema com as autoridades judaicas. Mas veja, nos dias de hoje a gente percebe a mesma coisa acontecendo, que deixa essa coisa de lado, o que tem de mais? Então, queridos, o grande problema é mudar o que a Bíblia afirma a respeito da nossa salvação. Os judaizantes, eles diziam que a circuncisão era necessária para pertencer à aliança com o Senhor, mas a real motivação deles era o medo da perseguição, o medo do que as lideranças pudessem fazer contra eles.
Então, seria muito mais fácil defender o envolvimento, com o cristianismo, se eles pudessem dizer que os gentios da sua igreja guardavam também a lei de Moisés. E para isso os gentios só precisavam abraçar a circuncisão. Então, na verdade, queridos, essas pessoas não estavam dispostas a serem perseguidas por causa de Cristo. E uma coisa que a gente tem que entender: os cristãos não têm como evitar a perseguição, a menos que neguem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a cruz sempre vai atrair a perseguição. Por quê? Porque a cruz causa tanta oposição nos dias de hoje, porque ela declara com todas as letras que todos nós somos pecadores, que está debaixo da maldição da lei de Deus. A cruz fala sobre a necessidade que nós temos de que alguém nos substitua para sofrer a pena em nosso lugar. A cruz fala que nós não podemos fazer nada para alcançar a nossa salvação. A cruz fala que somente quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo é que nós podemos alcançar a salvação. A gente percebe, queridos, que as pessoas encontram muita dificuldade para abraçar essas verdades a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia ensina que nós precisamos nos render à vontade de Deus, que nós precisamos nos render a Jesus Cristo e confiar nele, isso também vai exigir mudanças radicais na nossa vida. Uma pessoa que estava sendo confrontada com essas verdades, ela disse o seguinte: se eu acreditar que os meus amigos estão realmente indo para o inferno porque não creem em Jesus, eu preciso falar para eles que o único caminho para eles serem salvos é através de Jesus, é através de confiar no Cristo crucificado. E ela disse: se eu fizer isto, eu vou perder todos os meus amigos. E provavelmente é isso mesmo que vai acontecer. Por quê? Porque geralmente as pessoas não gostam de ouvir que são pecadores. Você fica feliz quando alguém chega assim e fala para você: você é um pecador, o que você merece é ir para o inferno. Mas Jesus morreu no seu lugar, para que você não sofra a condenação. Ninguém gosta de ouvir, que é um pecador que precisa crer no Senhor para poder ser salvo. Mas é exatamente isso que significa ser um cristão. Significa depender somente de Cristo e da sua cruz. Amém, queridos? Mas Paulo diz que havia ainda uma segunda razão pela qual os judaizantes exortavam ali os gálatas a serem circuncidados. E Paulo diz que eles buscavam não só evitar a perseguição, mas também queriam parecer bem-sucedidos, E eles queriam então ter uma ostentação exterior. Lá no verso 12 fala sobre isto. Mais especificamente, Paulo diz no verso 13: eles querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Então, na verdade, queridos, era uma estranha ostentação dessas pessoas, Demonstra que a circuncisão era importante para eles, mas não somente porque eles queriam guardar a lei de Moisés, mas eles queriam impressionar os líderes religiosos, os judeus, as autoridades judaicas. Então, na verdade, os judaizantes, eles não estavam tão preocupados assim se os gálatas iriam ou não cumprir a lei de Deus. Paulo diz: eles só querem se orgulhar
de quantos convertidos ao judaísmo eles vão conseguir. Imagina, né, esses judaizantes escrevendo para a liderança judaica, dizendo assim: olha, neste mês nós alcançamos 100 de circuncidados. Esperamos que no próximo mês a gente consiga pelo menos 150. O que a gente mais percebe hoje, nos dias de hoje? Quem tem a maior igreja? Quem consegue reunir o maior número de pessoas? E o que a gente percebe aqui nas palavras de Paulo é que essas pessoas só queriam manter aparências. Um ministério de fachada, né? Na verdade, eles só queriam exibir a sua própria religião. E isso mostra a diferença entre a verdadeira e a falsa igreja. A igreja falsa, a falsa religião, ela sempre está em busca dessas coisas superficiais. Quantas pessoas estão participando de suas atividades, seus rituais? Eles sempre estão competindo quem tem a melhor aparência na igreja, quem oferece mais conforto, qual é a igreja que oferece mais conforto para as pessoas, qual é a igreja que deixa as pessoas se sentirem melhores. Então a religião falsa, né, ela é externa, e os seus líderes estão sempre pressionando as pessoas a mostrar a igreja, não Cristo. Exaltar a sua denominação e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As igrejas falsas, para alcançar seus objetivos, eles estão mais preocupados em divertir as pessoas do que ensinar o evangelho para essas pessoas. Eles não estão preocupados com a edificação das pessoas, eles estão oferecendo diversão. E então eles baseiam a salvação naquilo que as pessoas são, naquilo que as pessoas querem, naquilo que as pessoas podem fazer, e não levam as pessoas a depender da obra do Senhor Jesus. A Bíblia mostra, queridos, que a verdadeira religião, a verdadeira igreja, é aquilo que está no coração das pessoas. Embora a verdadeira igreja, ela possa extravasar e expressar o que ela tem, na verdade, o que ela extravasa, o que ela mostra é aquilo que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa, então essa pessoa vai ter sim o que mostrar, mas ela não fabrica, é algo que acontece. Dá para entender isso, queridos? E o que acontecia ali na Galácia é que essas pessoas tomavam a circuncisão, que era um sinal exterior, né? Algo superficial, algo que era feito somente no corpo, somente para trazer uma aparência de santidade, uma aparência de pertencimento a Deus, mas tudo isso era feito na própria carnalidade. A verdadeira religião, queridos, se baseia não em obras exteriores, mas se baseia na fé interior, na ação interior do Espírito Santo. Agora, a gente olha para tudo isso e vê que a circuncisão não era apenas um motivo estranho, né, para os judaizantes se gloriarem, mas também era algo tão vazio que não levava a nada. Eles pensavam que era um sinal de um comprometimento com a lei de Deus.
Eles diziam lá em Atos capítulo 15, verso 5, que era necessário circuncidar os gentios e mandar que eles obedecessem à lei de Moisés. Mas a ironia de tudo isso, queridos, é que nem eles mesmos guardavam a lei. Veja o que Paulo fala no verso 13: pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem em rituais, de vós em rituais físicos. Então o que a gente percebe? A hipocrisia da religião. Pessoas legalistas, mas que não praticam aquilo que eles dizem que os outros devem praticar. Eles se orgulhavam da circuncisão, porque pensava que isso ia torná-los mais justos. Mas ser circuncidado significava que eles deveriam guardar toda a lei de Deus. E o problema é que ninguém consegue guardar toda a lei de Deus, ninguém consegue obedecer perfeitamente à lei. E Paulo tinha dito já no capítulo 3, verso 10: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Mas o problema não era a lei. Paulo fala sobre isso lá em Romanos. A lei é boa, a lei não é o problema. O problema é o pecado. Porque as pessoas não conseguem guardar a lei e elas caem no pecado. A circuncisão aqui, queridos, ela equivalia à justificação por obras. Era uma maneira de dizer: eu posso ser salvo pelos meus próprios esforços. Eu posso ser salvo obedecendo aos mandamentos de Deus. Mas o que a gente percebe é que essas pessoas que insistem em fazer algo para a sua própria salvação, elas não conseguem ficar nem à altura dos seus próprios do seu próprio padrão. Ela estabelece um alvo no qual ela não consegue chegar. Imagina chegar no padrão de Deus. É impossível. No final, querido, eles não tinham nada, na verdade, para se orgulhar. Veja o que Paulo fala sobre isso em Romanos 3, versos 27 e 28. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo está dizendo: não há motivo nenhum para alguém se orgulhar naquilo que pode fazer. Por isso não é de se admirar que Paulo se opusesse de uma forma tão forte a esses judaizantes. Eles eram o pior tipo de pregadores que existiam. Eles não estavam dispostos a suportar a perseguição por causa de Cristo. E então eles estavam se opondo à doutrina essencialmente cristã da cruz. Eles estavam tentando remover a ofensa que a cruz de Cristo traz para as pessoas. Eles buscavam a glória do seu próprio sucesso. Eles jamais praticavam as coisas que pregavam. E pior do que tudo, queridos, eles confiavam na circuncisão em vez de confiar na cruz. E assim eles negavam o evangelho da livre graça de Deus. Então a gente percebe aqui que as pessoas se orgulham de algo tão vazio que é o que elas podem fazer, quando na verdade elas não podem fazer nada. Mas vamos mudar um pouco aqui e pensar que se esse orgulho dos judaizantes era estranho, o orgulho de Paulo soou ainda de uma forma mais estranha, né? Naquela ocasião, quando Paulo diz no verso 14: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz,
de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é difícil hoje, queridos, compreender tudo isto. O que, na verdade, significou essas palavras de Paulo. A própria palavra que Paulo usa aqui, para gloriar-se, orgulhar-se, ela não tem, na verdade, um equivalente em português. Porque ela significava se orgulhar, mas não em si próprio. Significava se orgulhar em alguma coisa, se orgulhar em alguém, confiar, se alegrar em alguém, se alegrar em alguma coisa e viver para isto. Então veja, o objeto da ostentação de Paulo, ou a glória da qual Paulo lutava, na palavra que Paulo usa aqui, é algo que preenche toda a existência de uma pessoa, que atrai toda a atenção, que absorve todo o tempo e energia dessa pessoa. Percebe? A palavra que Paulo usa aqui não tem como expressar em português. E sobre isso, John Stott ele diz o seguinte: em uma só palavra, nossa glória é nossa obsessão. A pessoa ela se envolve de tal forma com aquilo que ela deixa de lado todas as outras coisas. Então a obsessão de Paulo com a cruz era algo estranho naquela época. E ela é estranha por duas razões. Primeiro, veja, Paulo se recusava a viver para qualquer uma das coisas que a maioria ou todas as pessoas, geralmente se preocupam. Paulo não se vangloriava da sua popularidade. Paulo não se vangloriava do seu intelecto, da sua influência, da sua aparência, da sua renda, do seu desempenho profissional ou ministerial. Paulo não se gloriava por sua circuncisão, ele era circuncidado. E nem mesmo se gloriava por todo o seu histórico espiritual como um judeu. Como ele declara lá em Filipenses capítulo 3. Paulo se recusou totalmente a se orgulhar de qualquer uma de suas habilidades, da sua competência, das suas conquistas. Isso soava estranho porque era e é o que as pessoas costumam se orgulhar. Não é verdade? Em segundo lugar, aquilo sobre o qual Paulo estava disposto a se orgulhar era algo mais estranho ainda, porque ele falava que se orgulhava na cruz de Cristo. Para nós hoje, queridos, 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente, nós estamos acostumados a ver a cruz como algo nobre, como algo bonito, A gente até põe uma cruz aqui, e a maioria das igrejas também a colocam. Mas para aquela época, queridos, a cruz era a coisa mais horrível que alguém podia imaginar. A cruz significava humilhação máxima. Os romanos, eles consideravam a cruz como sendo degradante, nojenta, desprezível, detestável e vergonhosa. Por isso que nenhum romano era crucificado. Os romanos só crucificavam as pessoas de outros lugares, mas um cidadão romano jamais seria crucificado. F.F. Bruce ele faz o seguinte comentário: o objeto do orgulho que Paulo agora ostentava era, de acordo com todos os padrões comuns de sua época, o mais ignóbil de todos os objetos, uma questão de vergonha não aliviada e não de jactância,
É difícil, depois de mais de 16 séculos, durante os quais a cruz tem sido o símbolo sagrado, perceber o horror e a repugnância inenarráveis de que a mera menção ou pensamento da cruz provocava nos dias de Paulo. A palavra cruz, e eles não escreviam com Z, mas com X, a palavra cruz era impronunciável na bem educada sociedade romana. Mesmo quando alguém estava sendo condenado à morte por crucificação, a sentença usava uma forma arcaica que servia como uma espécie de eufemismo, que era pendurá-lo no desafortunado madeiro. Eles não pronunciavam a palavra cruz e nem crucificado. Eles diziam pendurado no desafortunado madeiro. É difícil para nós, queridos, pensar em algo hoje na nossa cultura que fosse equivalente à cruz naquela época. Alguém fez a seguinte paráfrase desse texto e diz assim: Paulo dizendo, Deus proibiu que eu me orgulhasse de qualquer coisa, exceto do linchamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje você vê uma pessoa sendo linchada por uma multidão, você acha isso bonito? Você acha isso agradável de se ver? É assim que um crucificado era olhado naquela época. Por isso, quando Paulo diz que se gloriava na cruz, era algo que estava soando estranho, né? A cruz, ela representava uma vergonha, mas para a igreja, queridos, para a igreja primitiva, ela não era vergonhosa. Hoje, talvez, no pensamento das pessoas, se a gente dissesse assim: olha, o fundador do cristianismo é alguém que foi executado como um dos piores criminosos de sua época. Como que alguém pode dizer: olha, eu quero convidar você a fazer parte do meu grupo, e quem fundou o meu grupo é um dos piores criminosos, considerado um dos piores criminosos. Você teria coragem de convidar alguém assim? Vem fazer parte do meu grupo fundado por aquele que foi condenado como o pior dos criminosos. Mas a igreja, a verdadeira igreja, em vez de negar, em vez de encobrir, aqueles irmãos anunciavam abertamente o Cristo crucificado. Exatamente aquilo que a maioria das pessoas considerava obsceno demais para sussurrar, assim numa companhia educada. Os cristãos estavam divulgando em alto e bom som por todas as ruas de todos os lugares. A gente olha para Paulo e ele diz que se vangloriava sobre a cruz, se orgulhava sobre a cruz. Aqui na carta aos Gálatas, por várias vezes ele fala sobre isto. No verso 19 do capítulo 2 ele diz: estou crucificado com Cristo. Em Gálatas 3:1 ele diz: Jesus Cristo exposto como crucificado. Em 1 Coríntios 1:23 ele dizia: pregamos a Cristo crucificado. Em 1 Coríntios 2:2 ele disse: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo anunciava a mensagem da cruz. Paulo falava sobre o escândalo da cruz. Paulo pregava sobre o triunfo da cruz. E Paulo falava sobre a maravilha que aconteceu naquela cruz. Paulo estava sempre se vangloriando da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo crucificado significava tudo para Paulo. Cristo crucificado, queridos, deve significar tudo para nós, deve ser a nossa obsessão, aquilo que preenche a nossa vida,
que permeia todos os nossos horizontes. A cruz de Cristo não era apenas algo para Paulo se orgulhar, era a única coisa na qual ele se orgulhava. A cruz de Cristo, queridos, deve ser também para nós a única coisa na qual nós temos realmente orgulho. A cruz é a única coisa na qual devemos nos orgulhar, porque ela revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. A cruz, queridos, significa que nós somos redimidos por Deus. A cruz significa que Cristo pagou o preço total da nossa salvação. A cruz significa que nós temos o perdão dos nossos pecados. A cruz significa que Cristo se ofereceu a si mesmo como um sacrifício expiatório e levou a nossa culpa. A cruz significa que nós somos justificados diante de Deus. A cruz significa que Deus nos aceita como justos perante Ele. A cruz significa que a ira de Deus foi desviada de sobre nós e nós somos declarados inocentes por Deus Pai. Contudo, nós só podemos nos gloriar do Cristo crucificado se nós renunciarmos a toda outra maneira de nos vangloriarmos e de querer mostrar que nós somos bons, que nós podemos fazer alguma coisa. Se gloriar na cruz é dizer: eu não sou nada, eu não consigo nada. Eu dependo inteiramente do Senhor Jesus e da obra dele na cruz do Calvário. Quando a gente olha para isto, a gente vai perceber que existem somente duas opções religiosas. Ou a pessoa se gloria em si mesma, naquilo que ela pode fazer, ou ela se gloria somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriar-se na cruz, queridos, é parar de confiar nos nossos próprios méritos, parar de confiar na nossa frequência à igreja, parar de confiar na nossa oração, parar de confiar naquilo que nós podemos fazer, no nosso estilo de adoração, o quanto tempo a gente ora, quanto tempo a gente lê a Bíblia, quanto tempo a gente faz isso, quanto tempo a gente faz aquilo, quantas pessoas a gente já alcançou para Jesus. Gloriar-se na cruz é parar de confiar nos atos devocionais, parar de confiar no envolvimento social, parar de confiar na nossa teologia e começar a confiar somente nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, ela rejeita qualquer tentativa humana de agradar a Deus. A cruz declara que os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, e não por causa de qualquer obra que possa fazer. A cruz declara que nós confiamos somente na obra expiatória de Cristo. A cruz declara que nós agradamos a Deus não pelo que nós temos feito, não naquilo que nós podemos fazer, mas por causa daquilo que Cristo fez quando morreu na cruz do Calvário. Os Gálatas precisavam escolher entre ser circuncidado e a cruz. Paulo está colocando aqui: olha, gente, é uma coisa ou outra. Se vocês creem no Cristo crucificado, ponham de lado a circuncisão. E se vocês creem na circuncisão, então vocês estão negando a cruz de Cristo. Uma coisa ou outra. Essas duas coisas nunca vão andar juntas. A circuncisão na época era a maneira de reivindicar participação em sua própria salvação. Mas a cruz dizia que Jesus pagou o preço total. O sacrifício de Jesus é a base completa para a nossa salvação. Então, queridos, não há
razão para um cristão verdadeiro se vangloriar sobre qualquer outra coisa, a não ser naquilo que Cristo fez na cruz. Se a gente tentar mostrar quem nós somos, o que nós podemos fazer, isso revela que nós não cremos completamente na cruz. John Stott dizia assim: a verdade é que não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz simultaneamente. Se nos gloriarmos em nós mesmos e em nossa capacidade de nos salvar, jamais nos gloriaremos na cruz e na habilidade do Cristo crucificado para nos salvar. Temos que escolher. Somente se tivermos humilhado a nós mesmos como pecadores merecedores do inferno, deixaremos de nos gloriar em nós mesmos. Voaremos para a cruz em busca da salvação e passaremos o resto de nossos dias nos gloriando na cruz. Então veja, queridos, a cruz de Cristo é o fundamento suficiente para a salvação de pecadores. A cruz mostra que ela por si só é forte o bastante para suportar todo o peso da nossa culpa. Por isso Paulo dizia assim em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Nos versos 22 ao 24 ele disse assim: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e o absurdo para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Para finalizar, queridos, se gloriar na cruz é a única maneira correta de se gloriar. É se gloriar naquela cruz, onde nosso Senhor Jesus Cristo nos resgatou da morte eterna. E então Ele nos transportou para o reino do amor do Pai. E tudo isso Ele fez na cruz. Por isso Paulo diz: só vou me gloriar em uma coisa, na cruz. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este seja o motivo do nosso orgulho, queridos. Que a gente tenha orgulho de dizer para as pessoas: eu creio no Cristo crucificado, que morreu no meu lugar, porque eu não podia fazer nada. Eu não podia suportar o castigo do meu pecado, mas Cristo suportou por mim naquela cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E vou levar essa mensagem até o último dia da minha vida. Como diz a canção, quando naquele dia eu vou trocar por uma coroa nos céus. Mas até aquele dia eu vou levar a mensagem da cruz. Vou me gloriar na cruz e mais nada. Amém? Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. E que você se glorie na cruz. E glorifique o Senhor crucificado. Jesus Cristo crucificado. Para a nossa salvação. Amém. Curve a sua cabeça. Pense sobre isso por alguns instantes. E uma única pergunta: qual o valor que a cruz tem para você? Qual o valor que a cruz
tem para você. E essa resposta define a nossa vida. O valor do que a cruz tem para nós define a nossa vida.